Hoje estamos aqui para falar sobre terapia subcutânea. Inicialmente, vou explicar um pouquinho sobre o tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo, tecido de gordura, ele fica entre a derme e o músculo. É uma camada onde você tem tecido adiposo e tem uma vascularização lá no finalzinho dela, uma vascularização bem pequena, mas tem uma vascularização. Quando nós fazemos medicações ou outras soluções por essa via, como é que se comporta? O líquido fica em todo o tecido subcutâneo, lá ele fica por um tempo, e as vascularizações, os vasos que existem nesse tecido faz a absorção. Então a medicação, às vezes, dependendo do tecido subcutâneo, faz um pequeno edema no local, uma pequena papa no local onde foi infundido, e com o tempo esse edema é reabsorvido pelo organismo. Com o tempo ele vai sumindo, né? O que é terapia subcutânea? Ela é muito conhecida como hipodermólise, né? Mas o termo correto a ser usado é terapia subcutânea. Ambos correspondem à administração de medicamentos e soluções na camada subcutânea, através de uma agulha, preferencialmente de baixo calibre, introduzida numa prega subcutânea em distintas regiões do corpo. Há várias regiões que podem ser feitas. Em breve a gente vai entrar um pouquinho mais nos sítios de punção. O termo hipodermólise refere-se apenas à infusão contínua de soluções em volumes maiores, pela via subcutânea. E terapia subcutânea corresponde à administração de uma medicação em bolos ou diluída em pequeno volume. É muito falado em hipodermólise no geral para as duas coisas, para os dois procedimentos. Mas hipodermólise se assemelha à soroterapia, que é a administração de grande volume, né, no caso na veia. No caso da hipodermólise, é essa administração de grandes volumes, de volumes maiores, no tecido subcutâneo. A terapia subcutânea é o termo usado para o geral, né, e para a administração de pequenos volumes. É bom focar nisso. Indicação. A indicação são algumas, né, a impossibilidade de ingestão oral, a dificuldade ou impossibilidade de um acesso venoso e a possibilidade da permanência fora do ambiente hospitalar e saída do hospital. Contraindicação, nós temos contraindicações absolutas e relativas. As absolutas são situação de emergência e anasarca. Situação de emergência, por quê? O tecido subcutâneo, ele tem uma administração da medicação lenta. Como é lenta, demora um pouco para chegar no pico da medicação, da dose, então não se deve fazer em emergência. Em anasarca, por quê? Porque o tecido subcutâneo já encontra-se encharcado, é demasiado, então ele já está na sua capacidade máxima de absorção. Ele não vai conseguir absorver mais nenhuma medicação, mais nada. Então, não se faz em anasarca. Contraindicações relativas. Nós temos caquexia, né? A pessoa muito emagrecida, ela não tem tecido subcutâneo. Logo, não tem por que fazer infusão de medicação lá. Distúrbio de coagulação, hematomas, hemorragias, áreas com circulação linfática e ascite. Em todas essas questões, nós temos tecido subcutâneo comprometido, por isso é indicado fazer medicações por essa via. As vantagens: um baixo custo, é uma terapia barata, nós temos a possibilidade do paciente sair de alta e ser feito em domicílio, pode permanecer em domicílio com esse acesso, é um acesso fácil de manipular, pode ser treinado as pessoas que vão ficar com esse paciente, os familiares, a manipular esse acesso. Tem pouco desconforto em relação ao acesso venoso. Tem poucas complicações. O risco é mínimo. Diversidade de sítios de punção. A gente tem vários sítios possíveis para o acesso. E a via de manipulação é fácil. E a manutenção também é fácil. Desvantagens. Volume. O volume que a gente pode infundir geralmente é pequeno. Vai depender da área que vai se infundir, de acordo com o sítio. Mas não é um tecido que aguenta grande volume. E a velocidade de infusão também é limitada.
Por quê? Você vai administrando a medicação, o tecido subcutâneo vai ficar inicialmente encharcado e a medicação, no caso, vai ser reabsorvido pelos vasos que tem no tecido subcutâneo. Então, primeiro o tecido, ele fica levemente cheio de medicação, levemente encharcado, pode criar alguns edemas em pessoas emagrecidas e, posteriormente, ele vai sendo reabsorvido. Então, se você for dar um grande volume, o tecido subcutâneo não tem a capacidade de absorver grande volume. Tem áreas que você tem mais tecido subcutâneo, você aguenta um volume maior, mas mesmo esse volume maior é limitado. Tem um número limitado de medicações que podem ser infundidos, eletrólitos. Tem medicações que são muito irritantes, então não é aconselhável. Então acaba tendo um número limitado de medicações que podem ser feitas por essa via. É inviável o ajuste de doses medicamentosas. Esse ajuste rápido de medicação é inviável. No tecido subcutâneo, a medicação comporta-se um pouco similar à via oral, e a absorção dela é lenta, diferente da absorção por via endovenosa, que é praticamente rápida, mas também a vantagem é que essa medicação dura mais. Então, quando for até mesmo o médico prescrever essa medicação, tem que ficar atento que vai demorar um pouquinho mais para entrar no limiar máximo da medicação, mas também vai durar um pouquinho mais essa medicação. Então, as prescrições, quando for prescritas, não se comportam igual à terapia endovenosa, até porque trata-se de um outro tecido, então tem que ficar um pouquinho atento a isso. As medicações comportam-se um pouquinho mais semelhante à via oral. Agora vamos falar sobre sítios de punção e o volume máximo. A inserção do catéter deve ser considerada em direção à drenagem linfática, podendo ser realizada em regiões abaixo, considerando o volume máximo de infusão por 24 horas. Na região abdominal, vai até 1 litro em 24 horas. Na região supraclavicular, vai de 250 em 24 horas. A região de deltoide, até 250 ml em 24 horas. Na região escapular, vai de 1000 em 24 horas. E a anterolateral da coxa até 1.500 em 24 horas. Nós vamos mostrar para vocês o material utilizado na terapia subcutânea. Nós temos um Polifix, já com uma seringa com soro salinizado. Temos um gel com 20, um gel com 24, um gel com 22, um algodão embebido em álcool, um esparadrapo com a data e assinatura do profissional que realizou o procedimento, luva de procedimento e um filme transparente para nós visualizarmos melhor o ósseo da punção. De acordo com o caderno de medidas de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, não é recomendado o dispositivo de cânula metálica, que seria o scalp, para a terapia subcutânea. Descrição da técnica. Avaliar a prescrição medicamentosa, avaliar a indicação e contraindicação da terapia subcutânea de acordo com as condições clínicas do paciente. Explicar ao paciente, familiares, cuidadores, o procedimento e obter consentimento. Realizar a higienização das mãos, reunir e preparar todo o material a ser utilizado, avaliar o paciente para a escolha de sítio de punção mais adequado, calçar a luva de procedimento e fazer a asepsia da pele. Formar uma prega da pele e introduzir o dispositivo não agulhado de modo a formar um ângulo de 45 graus com a pele, avaliando a quantidade de tecido subcutâneo. A punção deve ser sempre em direção centropeta e a agulha do dispositivo deve estar com o bicel voltado para cima. Desfazer a prega e segurar o dispositivo com a mão e com a outra retirar o mandril, a agulha do dispositivo. Conectar o extensor com a seringa com o dispositivo, aspirar para centrificar a ausência do refluxo de sangue, garantindo que nenhum vaso seja atingido. Injetar 3 ml de soro fisiológico. Em algumas situações pode haver uma discreta elevação do sítio de punção, que é aceitável e será desfeita assim que o conteúdo injetado for absorvido. Fixar o dispositivo com a cobertura estéril e transparente e identificá-lo. Após o término, lavar as mãos e registrar o procedimento do prontuário do paciente.
Após a cada administração de medicamentos, fazer um bolo de 3 ml de soro fisiológico para manter a via pérvia. Agora a gente vai mostrar o vídeo da técnica de punção. Iremos demonstrar a técnica de punção da terapia subcutânea. Primeiramente, iremos lavar as mãos. Em seguida, calçar luvas de procedimento. Depois, iremos preparar o algodão com álcool para realizar a asepsia da pele. Realizaremos a asepsia da pele. Pegaremos o gelco, observando que ele está com o bisel virado para cima. Realizaremos a prega do tecido subcutâneo. Colocaremos o gelco a 45 graus, em direção do tecido linfático. Desfaz a prega e retira a agulha. Colocaremos o Polifix. Iremos aspirar para ver se vem conteúdo de sangue. Não. Então, iremos colocar soro fisiológico. Observamos o sítio de punção. Às vezes pode fazer um pequeno edema que é aceitável. Em seguida, iremos fazer fixação. É importante que o filme seja transparente para visualizar o ósseo. E para finalizar, nós iremos colocar a identificação com a data e a assinatura do profissional que fez. As complicações. Eritema ao redor do sítio de inserção do catéter é esperado nas primeiras 4 horas. Edema local, calor, rubor ou dor persistente, precisa de infecções, extravasamento pelo ósseo, hematoma e celulite. Cuidado com o acesso subcutâneo. Sempre higienizar as mãos antes e após o manuseio do acesso. Realizar asepsia com álcool 70 da via do acesso sempre que abrir o sistema. Proteger o local da punção durante o banho para manter a área seca. Monitorar o sítio de punção contra os sinais de irritação local, edema, calor, rubor e dor, endurecimento, hematoma e necrose de tecido. Avaliar o cliente contra os sinais de infecções, como febre, calafrio e dor. Cefaleia, ansiedade, sinais de sobrecarga cardíaca, que seria taquicardia, turgência jugular, hipertensão arterial, tosse ou dispneia. Monitorar a validade do acesso, realizar o rodízio do sítio de punção a cada 7 dias ou antes, se necessário, respeitando a distância de 5 centímetros do local de punção, da punção anterior, avaliar o local de inserção do dispositivo, atentar para o volume máximo permitido por sítio e o tempo de infusão. Para dar continuidade à apresentação sobre terapia subcutânea, vamos seguir agora com a discussão sobre o uso dos medicamentos por essa via. É importante citar que existem discussões conflitantes em relação ao uso da terapia subcutânea quanto à diluição dos medicamentos e indicação dos mesmos. A maioria dos estudos e uso que se faz exibem resultados muitas vezes contraditórios e que não têm respaldo muitas vezes por evidências científicas mais robustas. O uso dos medicamentos por essa via geralmente são usos off-label, ou seja, são medicamentos que não têm a via subcutânea como uma via oficial nas suas bulas. No entanto, resultados de prática de estudos empíricos garantem o seu uso por essa via. Quando a gente se refere à via subcutânea e a compara com outras vias de administração, é importante pensar que a farmacocinética dos medicamentos utilizados por essa via é semelhante à dos medicamentos que são utilizados pela via intramuscular. Porém, tem geralmente pela via subcutânea um tempo de ação mais prolongado e essa via também tolera melhor medicamentos em pH neutro. Quando comparado a medicamentos administrados por via oral, é importante lembrar que a via subcutânea geralmente exige doses menores dos medicamentos, considerando que esses medicamentos não passarão pelo trato gastrointestinal e, portanto, terão sua maior biodisponibilidade.
Em relação à lista de medicamentos que tem indicação para uso por via subcutânea, a gente cita que os medicamentos hidrossolúveis geralmente são medicamentos que são melhor tolerados por essa via, pois medicamentos lipossolúveis costumam ser danosos aos tecidos. Em relação ao pH, os extremos de pH são contraindicados e medicamentos também com pH ácido, como diazepam, diclofenaco e a própria transfusão de concentrado de hemácias, são contraindicados por essa via devido ao extremo de pH, ou seja, soluções que são extremamente ácidas ou soluções extremamente básicas. Ainda pensando em medicamentos com pH ácido, alguns deles ainda assim são indicados na prática, como aloperidol, o Plavil, ondansetrona e Buscopan, que embora tenham pH ácido, algumas literaturas recomendam seu uso pela via subcutânea, com a recomendação de uma administração de forma lenta. No que se refere à diluição, também existem muitas divergências na prática. Então, muitas publicações recomendam que essa diluição seja feita 1 por 1. Para cada ml de volume do medicamento, seja administrado um volume compatível de diluente, né? Mas a gente tem alguns serviços brasileiros de referência que administram alguns medicamentos em bolos, como a escopolamina, que é o Buscopan, a furosemida, o Aldol, Plavil, entre outros, que geralmente não são diluídos. Como já dito anteriormente, esse é um tema que traz contrassenso e gera discussão também. Então é importante que cada serviço tenha sua tabela de padronização de diluição dos medicamentos baseada no maior número possível de evidências científicas. Os medicamentos feitos por bolos, esses medicamentos que não são diluídos, não se tem nenhum registro de intolerância ou efeitos graves colaterais. É possível que com o aumento do investimento nos estudos nessa área, isso se torne mais perceptível e seja oferecida uma prática mais segura em relação à indicação e diluição dos medicamentos por essa via. Agora a gente apresenta a tabela dos medicamentos que são padronizados por via subcutânea, onde são apresentados, além do medicamento, o padrão de diluição e algumas observações ou cuidados que são necessários durante essas infusões. Aqui chama atenção para o uso dos antibióticos, como a ampicilina, cefepime, ceftriaxona e o meropenem, que são alguns antibióticos que já são estudados e já têm o uso respaldado por essa via de administração. Outros, como a micafina, gentamicina, que não constam nessa tabela, já são utilizados em alguns serviços de forma mais específica também por essa via. Chama atenção ainda para o uso da dipirona, medicamento de uso corriqueiro na rotina hospitalar, que alguns serviços contraindicam o uso por essa via, mas que a gente também encontra ela aqui como medicamento que é padronizado, né, atentando-se aos cuidados de oferecer uma aplicação lenta, porque pode ocasionar dor local, e sempre fazer com uso criterioso. O uso do sítio exclusivo está relacionado com a incompatibilidade da dipirona com outros medicamentos, como vai ser apresentado a seguir. Atenção também ao uso da dexametasona, corticóide também de uso corriqueiro nos serviços de saúde hospitalares, que é um medicamento que é incompatível com a maioria dos medicamentos e, portanto, exige um sítio exclusivo para sua administração. Falando do uso de soluções por via subcutânea, a gente já usa o termo hipodermóclise, já é recomendado o uso de soluções isotônicas, como sora 0,45% e 0,9%, e a solução glicofisiológica também. A solução de glicose 5%, embora seja contraindicada por alguns estudos, os serviços em sua prática têm utilizado essa solução na rotina, sem evidências de efeitos adversos mais graves. O ringelactato também é indicado por alguns estudos, por ser uma solução isotônica que tem um pH quase neutro. Em relação ao uso dos eletrólitos, os mesmos são indicados de serem administrados por essa via também, tendo-se sempre o cuidado de fazê-los diluído, principalmente o KCl, que já é bastante estudado por essa via e a literatura recomenda muitas vezes um mínimo de diluição de volume de 100 ml. Em relação às soluções, o que cabe chamar atenção também é a seleção adequada do sítio para administrar soluções, atentando para o volume máximo em cada sítio a cada 24 horas.
Aqui a gente apresenta a tabela de compatibilidade medicamentosa, na qual o C se refere aos medicamentos que são compatíveis e incompatível, né? Como já citado, chama atenção para a dexametasona, que é incompatível com todos os medicamentos e por isso exige um sítio exclusivo para sua administração quando prescrita por essa via. Chama atenção também para a ranitidina, que não está mais em circulação, mas quando estava em uso também se encontrava incompatível com muitos medicamentos. A morfina, que já é bastante utilizada por essa via, ondansetrona, o Aldol, o Buscopan, são alguns medicamentos que já são bastante utilizados na prática. E a dipirona, como eu já dito anteriormente, que embora seja um medicamento corriqueiro, muitas vezes ainda há controvérsias nos serviços para o seu uso por essa via. Aqui eu apresento as referências utilizadas, muitas das quais estão disponíveis na internet com fácil acesso. E chama atenção também para a última referência, que é o protocolo de operacional padrão do hospital, o POP, que fala sobre o uso da terapia subcutânea e da hipodermólise. Muito obrigada.